que a gente faz também é o movimento ao redor do mundo de pôr crente junto com crente, de várias denominações, pastores de grandes igrejas, de 2.000 membros até a maior igreja no mundo hoje, que é na Nigéria, uma igreja de 1 milhão de pessoas. Reúne nos domingos, é um templo que o templo tem 1,8 km de frente por 800 metros de fundo. É tanta gente, agora eles construíram uma tenda do lado de fora para 30 mil lugares, porque não cabe mais dentro do templo. Então a resposta, quando faz um apelo, uma coisa assim, a turma vem em carrinho de golfe, aquele carrinho de golfe elétrico. Porque senão, imagina você está 1,8 km lá na esquina da igreja. Vem aqui à frente, o culto não termina. O cristianismo é uma coisa fenomenal. O que Deus faz no mundo é absolutamente incrível. Porque quando você liga a televisão, jornais, lê revistas, o pessoal, de vez em quando você escuta falar, dizendo assim que a igreja está ruim. Já ouviu essa conversa, não? Que a igreja está se acabando, que a igreja... Isso é fofoca diabólica. Como é que pode ir ruim e mal um movimento que Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela? A igreja vai muito bem, muito bem. A igreja com I minúsculo, que significa às vezes uma igreja local, uma denominação que fica liberal, essa Jesus nunca prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Algumas fecham. Mas a igreja com I maiúsculo, aquela do movimento no fogo pelo Senhor, que conhece Cristo, essa é fenomenal, fenomenal. Quando a gente escuta falar que estão bombardeando a igreja, lá na Nigéria, lá no nordeste da Nigéria, estão bombardeando porque agora tem, antigamente não tinha. Então a igreja está indo muito bem. Há 100 anos atrás a igreja na Nigéria era virtualmente não existente. Estou falando de um país de 150 milhões de habitantes. Havia só um pequeno grupo de cristãos entre os Yorubas, aquela tribo que o pessoal trouxe para o Brasil como escravos, os portugueses trouxeram. Passados 90% da população era muçulmana. Hoje, 65% da população é cristã. É uma coisa impressionante. E assim vai, país por país. Então ninguém detém a obra santa. Aleluia! Hein? É bom demais. E esse é o nosso chamado, para fazer parte de um movimento vitorioso, você e eu. Nós não fomos chamados por Jesus Cristo para sermos derrotados, nós fomos chamados para participarmos de um movimento que a última cena já foi revelada. Haverá gente de todos os povos, tribos, línguas, nações, diante do Cordeiro, dizendo: digno és, digno és. Então, como é que pode ir ruim um negócio desse? Está bom demais. É impressionante. Então, quando você escutar notícia ruim na televisão, dê o devido desconto. Se for verdadeiro, é o pequeno I, porque o grande I nunca foi mal. Nunca a igreja esteve tão bem quanto ela está agora, ao redor do mundo. E em países onde outrora não havia quase cristãos, como China, que já passou dos 100 milhões, Índia, que pulou de 30 milhões para 90 milhões em 12 anos. Índia, o norte da Índia era chamado de cemitério de missionários, que ninguém se convertia lá. Onde passa o Ganges ali, vindo do Himalaia em direção a Bangladesh, em inglês seria Cemetery of Missions. Agora é chamado de Vinha das Missões. Toda semana, hoje eu recebi o e-mail dos colegas lá, toda semana, segunda, quarta e sexta, eles batizam gente. Na quarta-feira passada, eles mandam as fotos para mim, batizaram numa das igrejas, batizaram 60 na quarta-feira. Eu participei de batismos lá de 84 adultos, 40 e poucas mulheres, 40 e poucos homens, às 4 da tarde no Rio Ganges, cercado de búfalo d'água, gente seminua tomando banho, porque Ganges é um deus no hinduísmo, e pedaço de corpo cremado pela metade, porque a corrupção é muito grande, eles queimam só metade e jogam o resto para os peixes, descendo o Rio Ganges, e no meio daquela coisa toda, a igreja florescendo. É uma coisa fenomenal, é maravilhoso. Esses dias atrás eu estava no Egito e encontrei-me com os 2 maiores terroristas muçulmanos do Egito,
O Abdala, irmã Abdala, o seu número 2. Ambos converteram-se 18 meses atrás. Fabricavam as bombas. Ele é um imã, mas era também um engenheiro químico. Ele fabricava as bombas. São 300 mil convertidos na província de Faluia. Só lá. Aí eu perguntei, e você não tem medo? Porque já tem 7 grandes mesquitas naquela província, que hoje tem culto ao invés de períodos de oração. É impressionante. E eu perguntei, você não tem medo da turma lhe matar, tal? Ele falou, eles é que tem medo de mim, lembra que eu fui terrorista. É uma maravilha, viu? Bom, então, que as boas novas do Evangelho anime o seu coração também, você seja parte disso. Porque o Evangelho são as boas novas de salvação de um mundo perdido. Jesus ama o mundo todo. Não há ódio no coração de Deus. Deus é amor. E o amor se manifesta em Cristo para a salvação do mundo. Amém até aqui? Quero chamar a sua atenção para um assunto de hoje, é o chamado. Principalmente para um grupo tão maravilhoso quanto vocês aqui. Chamado. Porque quando você já dobra o cabo da boa esperança como eu, não vou dizer que o Estevão, mas eu já tenho 6 netos, a gente lembra do chamado e vive nele. Porque tem uma segurança do que Deus nos chamou para fazer, mas muitos de vocês estão começando na jornada. E aí, o que podemos aprender sobre o chamado cristão? O que é que queremos dizer com isso? E o texto é Êxodo capítulo 3, versículos 10 e 11. Diz assim: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Existem algumas chamadas na Bíblia que são universais. A chamada para a salvação, para conhecer Cristo e ter os seus pecados perdoados e a sua vida transformada, e a segurança, baluarte da nossa vida afirmada em Cristo para a salvação eterna, é universal, é para todos. Deus ama a todos. Se alguém estiver aqui hoje que ainda não pode dizer do fundo do seu coração que você conhece Cristo, além de ter além de um conhecimento supérfluo, porque ouviu falar sempre, além de respeitar a pessoa dele, você conhece a ele, é conhecido por ele, se entregou a ele, essa noite Deus lhe chama. Existe o chamado à santidade. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E vos abstenhais de uma porção de coisas, diz a Bíblia. Também é universal, é para todos nós. Um cara chegou, como é que eu sei que Deus quer que eu seja santo? Meu Deus, isso não é pergunta. Está escrito, sede santos como eu sou santo, isso é um chamado. Mas existe um chamado para a vida útil. A vida útil que produza uma sociedade melhor, a bênção na vida de outras pessoas. Porque a grande marca do cristão, a grande marca do sucesso seu e meu como cristãos, é se o povo que a gente influencia melhora. Se todo mundo ao nosso redor piora, vem para a gente e sai mais nervoso, mais irritado, falando mal dos outros, nada dá certo para quem conversa com a gente não está entendendo o que é o cristianismo. O chamado cristão é o chamado para ser bênção para outros, para ser usado por Deus, para ser bênção para outros, para melhorar a vida de outros, para abençoar outros, porque o nosso sucesso é medido no sucesso dos outros, diz a Bíblia. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas o bem do outro, diz Paulo em Filipenses 2,4. Mas tudo começa entendendo que a gente é salvo por Cristo para ser útil nas mãos de Deus. E esse texto desta noite nos apresenta Moisés. Moisés foi chamado por Deus para servir a Deus. E a gente serve a Deus nas coisas corriqueiras, quer bebendo, quer comendo, quer fazendo qualquer outra coisa. As coisas corriqueiras da vida têm que ser feitas ao serviço de Deus e para a glória de Deus. Moisés foi chamado aos 40 anos de idade. E ele achou que a razão pela qual Deus o estava chamando não era a Deus em si mesmo, mas era ele, Moisés. Ele se achou bom. Aí nos diz Atos capítulo 7 que ele se achava tão bom que ele matou um egípcio que estava brigando com um judeu. E aí o texto diz lá em Atos 7 que ele matou
na expectativa de que o seu povo, os judeus, veriam que ele era o escolhido. Imagina que petulância. Moisés achava que a razão do chamado de Deus não era a bondade de Deus, era ele, Moisés. Tem gente que é assim, que gosta de competir com Deus. A razão pela qual Deus decide usar a gente, não é porque você seja melhor do que ninguém, nem eu. A razão pela qual Deus decide usar a gente, não é porque você mereça mais do que outros, e eu. A razão pela qual decide verdadeiramente é porque Deus é bom para com a gente. Porque ser usado pelo Criador do universo é a melhor coisa do mundo. É a maior honra que pode existir para cada um de nós. Não há nada especial na gente. Deus podia fazer as pedras clamarem, não podia? Deus podia fazer a mula de Balaão falar de novo ou não? Então ele usa quem ele quer, quando ele quiser. Quando ele nos chama para sermos úteis, e normalmente ele faz isso através da igreja, das autoridades da igreja, dos irmãos da igreja, que lhe convidam para pequenas tarefas ministeriais, a razão pela qual ele faz isso é porque ele é bom para com você. Porque os anjos gostariam de fazer o que Deus nos chama a fazer. Mas ele é tão bom para conosco, que o Criador do universo inteiro resolve usar pessoas como eu e você, pecadores. Então, nada de virtuoso na gente, virtuoso só Deus, é bondade dele. Mas Moisés não entendeu isso, 40 anos de idade. Como ele achou que a razão era ele, Deus teve que dar 40 anos de deserto para ele, na casa da sogra. Que é tormento maior do que esse? 40 anos na casa da sogra, comendo pó, tratando de ovelha. Deve ter sido uma coisa terrível, você não acha? Deve ter sido uma coisa terrível. E o grande Moisés comendo pó e cuidando de ovelha, 40 anos, aguentando o sogro e a sogra o tempo todo. Agora, ele, aos 80 anos, Deus resolve chamá-lo uma vez mais. Porque Deus é bom, é o Deus da segunda chance, mas ele não precisava ter esperado 40 anos. Ele podia estar produzindo já há 40 anos. Mas agora, Deus o chama uma vez mais. A pergunta é, Moisés tem jeito? Porque quando Deus chama Moisés, ele começa a arrumar uma porção de desculpas. Mais ou menos como eu faço, mais ou menos como vocês fazem. E que desculpas são essas que Moisés deu a Deus para não aceitar o chamado de ser uma árvore frutífera, plantada na casa do Senhor, que no devido tempo dá o seu fruto, para ser uma bênção para outras pessoas? A primeira das desculpas, vê se encaixa alguma delas com você, porque quase todas encaixam comigo, se não todas. A primeira delas foi a desculpa de que ele não tinha habilidade, é o que diz o versículo 10 e 11 aqui. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha o que é que Moisés responde. Quem sou eu para ir a Faraó? Deus chama Moisés e ele diz, eu não me sinto capacitado. Ora, quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A tendência nossa é essa, não nos sentirmos capacitados, não nos sentimos habilitados. Olha, quando eu me converti, é o primeiro amor, eu pregava o evangelho até para o poste. Poste, haja luz. Olha, li a Bíblia inteira em 3 meses, orava sem cessar, na verdade, ao ponto de que cheguei da escola, me ajoelhava, fazia geologia. A minha mãe, que até hoje não é crente, falava assim, você está louco, meu filho? Eu me trancava no quarto, meu pai havia morrido, eu me trancava no quarto que era dele, e ficava clamando a Deus. E como era bom eu ser chamado de louco por Jesus, porque quando a gente está no primeiro amor, logo após a conversão, se a turma chama que a gente chama de louco, a gente dá glória a Deus. Hoje, se chamar de louco, a gente dá uma tapa na cara do cara. Mas é assim, aquele fogo, lendo a Bíblia, etc. Aí eu ouvi um pastor, lá das Rocas, em Natal, de uma pequena igreja. Ele me viu naquele entusiasmo todo, ele chegou e falou, 3 meses de crentes. Quantos meses eu tinha de crente? Ele chegou, você quer pregar na minha igreja domingo? Ele foi louco em me convidar, ele falou, daqui a um mês, pregar na minha igreja daqui a um mês. Eu falei, foi louco em me convidar e eu fui louco em aceitar. E a psicologia diz que a primeira atitude é o impulso, a segunda é a repulsa. E eu não sei se já aconteceu com você, no impulso a gente aceita, quando a gente chega em casa, meu Deus, como é que eu fui aceitar isso? Já teve isso com você ou não?
Como é que eu posso ter aceito um convite para pregar se eu tenho só 3 meses de crente? Olha, e tem mais, ele falou assim, você vai ter 25 minutos para pregar. Então, era um mês que ele havia me dado. Eu nunca frequentei tanta igreja na minha vida. Inclusive, eu frequentei aqui, foi aqui que veio, nesta igreja, com o pastor Munguba, que veio a inspiração para o meu primeiro sermão em Jeremias, capítulo 9. Eu frequentava tudo, eu chegava da escola, procurava uma igreja onde estava tendo um culto, para ver se aprendia a pregar. Finalmente, vai ser Jeremias 9, foi o meu primeiro sermão. E eu chegava, ficava na frente do espelho, dando risada na hora certa, fazendo cara de choro na hora certa, medindo o tempo no relógio, porque quantos minutos ele falou que eu ia pregar? E quando chegou o dia, domingo, primeiro domingo do mês, era 7h30 o culto. Eu pedi uma carona ao irmão meu de moto, eu era magro, pesava 74 quilos, meu paletó tinha uma lista só, como diz a música. E paletó para ir na igreja, mas tudo bem. Aí eu fui, naquela época era sempre assim, eu cheguei lá às 7 horas, suando, ainda usava aqueles ternos horríveis, meio esponjoso. Dia de Santa Ceia, a igreja estava cheia, tinha mais de 100 pessoas. Quantos minutos ele falou que eu pregaria? 25. Pois bem, eu preparei os 25 minutos. E ele, um homem muito sábio, simples, mas muito sábio, ele cantou um hino às 7h30 em ponto. Fez uma oração e a leitura da Bíblia. E me passou a palavra às 7h37. E como prevendo que ia sair alguma besteira, ele falou, esse jovem é um novo convertido, muito entusiasmado na fé, eu o convidei para trazer uma palavra para a gente, dei para ele 25 minutos para falar, ele estava me cercando de tudo para eu não fazer besteira. Qual foi a hora que ele me entregou a palavra? 7h37. Eu devolvi para ele, depois de ter orado, e lido a Bíblia e pregado, eu devolvi a palavra para ele às 7h45. 8 minutos. 8 minutos. Mal ele havia sentado, ele levanta e vem lá para frente. E aí ele fala assim, eu quero agradecer a Deus, junto com os irmãos, por essa sucinta mensagem. Olha, ele cantou hino especial, orou por enfermo, orou pela família de quem tinha morrido, agradeceu pelas crianças, olha, fez de tudo que ele nunca tinha feito naquele culto, celebrou a ceia do Senhor e o culto acabou às 8h15. Lá na saída, eu ia para a porta, eu fui para a porta, todo mundo vinha e dizia, volta sempre, hein? Volta. Ninguém aguentava culto demorado. Agora, passados uns anos, esses anos todos, eu olho para trás e Deus tem me dado a oportunidade de pregar para igrejas de 30 mil pessoas, literalmente. Todos os anos a gente tem que visitar 50 países por causa da rede. E, e essas igrejas são gigantescas. Na China, por exemplo, em Harbin, onde aquele pessoal tem aquele negócio janeiro eles fazem aquela cidade de gelo, sabe, que sai na televisão? A igreja Aleluia lá tem 36 mil pessoas. Já pensou você pregar para 36 mil pessoas? É uma coisa, e é regular a programação da igreja. É uma igreja Three Self, a igreja oficial. 36 mil pessoas. O pastor chama-se Pastor Lu e a esposa chama-se Pastora Li. Lu Li. Ou Li Lu. Mas de qualquer maneira eu vou lá pregar, e eu olho assim, e pregar aqui e acolá para tanta igreja grande, tanta gente, e eu fico olhando para trás e digo, sabe por que as oportunidades surgem agora? Porque um dia eu não disse não às pequenas coisas. Tudo começa com as pequenas coisas. As pequenas tarefas ministeriais são as coisas mais importantes da vida da gente. Então, você e eu somos chamados a ser bênção para os outros. Mas para que o caráter de Cristo se forme em nós, Deus em geral começa com as pequeníssimas coisas. A entrega de um boletim na porta, ou segurar aqui para receber a oferta, fazer uma faxina aqui no templo. É assim que a coisa vai. Ninguém queira começar por cima, porque a queda é grande. Porque primeiro a gente tem que aprender a ser humilhado, para que a gente possa ser exaltado. Então as tarefas mais simples não são desonra para a gente, são bênção. São bênção.
Quando a gente aceita com gratidão no coração, e quem é fiel no pouco, Deus vai acrescentando mais e mais. Quem não é fiel no pouco, vai Deus tirando mais e mais também. Eu estava lá na igreja do Ricardo Rodrigues, em Bogotá. A igreja tem 145 mil membros. Eu cheguei lá no culto cheguei na quinta-feira para conversar com ele. É o dia do culto de cura e libertação. A fila para o culto das 7 da noite começa a ser formada às 7 da manhã. Tem cachorro quente vendendo, pastelaria, virou uma farra aquilo ali. E aí, porque o templo só cabe 15 mil pessoas. Eles têm muitos cultos durante a semana. No domingo anterior que eu estava lá, eles tinham batizado 5 mil pessoas no culto. 3 horas e meia em 6 piscinas, batizando gente, 5 mil. Botou o recorde de Pentecostes para trás. E aí eu perguntei para ele, como é que você faz para treinar esse povo que se converte? Ele contou que quando uma pessoa se converte lá, faz 12 semanas de 1 a 1 sobre vida com Cristo. No dia do batismo, ele reúne aquela multidão com os pastores e diz, vocês podem ser membros normais da igreja, ou vocês podem se tornar líderes da igreja. Se quiserem entrar na escola de liderança, são 12 semanas. Aí eu perguntei, como é que é essa escola da liderança? Aí ele mostrou um cara passando com um rodo. Ele falou, está vendo aquele homem aí? Ele batizou domingo, ele é um médico. A escola de liderança tem a parte teórica e a parte prática. Eu falei, e qual é a parte prática? Ele falou, a tarefa dele essa semana, deste médico, é lavar as latrinas da igreja, os banheiros da igreja. Então todo dia ele tem que vir lavar todos os banheiros da igreja, junto com outros. Eu falei, mas um médico? Falou, qual é o problema? Quem não é fiel no muito, no pouco, nunca será no muito. É formar o caráter de Cristo na vida da pessoa. Então, quando alguém da igreja, que começa normalmente assim, chamar você para uma tarefa muito simples, não é para cantar aqui na frente, não é para fazer uma oração aqui na frente, ou plantar bananeira, não na frente de todo mundo, não é uma coisa de destaque, mas é a coisa mais simples. Não diga não, porque tudo começa com as pequenas coisas. Tudo começa com as pequenas coisas. E se você for fiel, esteja seguro, e fizer o melhor que você puder nas pequenas coisas, Deus vai acrescentando coisas maiores. Amém até aqui ou não? Então a primeira desculpa de Moisés foi, não tenho habilidade. Vamos repetir isso aí? Não tenho. E Deus diz, não tem problema, eu serei sua habilitação. A gente pensa que tudo tinha terminado por aí, mas Moisés arrumou uma outra desculpa. Olha os versos 13 e 14. Ele diz lá, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. A primeira de Moisés, desculpa dele qual foi? Não tenho? Vamos repetir, não tenho? A segunda foi, não tenho mensagem, ó Deus. Eu chego lá, e o povo vai perguntar, o que é que você tem a dizer? O que é que eu vou dizer? Eu não fiz seminário, eu não fiz cursos de teologia, que é que eu vou falar? Vai dar abobrinha, Deus. Eu só sei se eles perguntassem como é que cuida de uma ovelha na casa da sogra, eu sei. Mas de teologia eu não sei. Eu não sei que mensagem eu vou dar. Aí Deus diz assim, meu filho, fala de mim, é o suficiente. Não tenta inventar muita coisa, eu sou o que sou. Que até hoje sempre será, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas para os não crentes, a única Bíblia que eles conseguem ler na vida é a Bíblia revista e atualizada, que é você. Então fala do que Deus está fazendo na sua vida e demonstra, é mais que suficiente. Não enrola, já é complicado demais, porque as coisas de Deus estão encobertas para os que perecem, diz a Bíblia. A Bíblia, o livro da Bíblia, a história mais recente da Bíblia tem 2000 anos. É um livro muito chato para quem não tem um discernimento espiritual. É uns nomes que ninguém entende, Artaxerxes, Xerxes, Epafrodito, Trifena, Trifosa, é umas complicações danadas. É um livro, não é fácil de ler. Ela só se discerne espiritualmente se o Espírito de Deus iluminar a nossa mente. Faz sentido ou não? Então a pessoa, o não crente, não vai entender. Então o que é que eu vou falar? Fala
do que ele está vendo de Cristo em você. Teve um tempo que eu joguei basquete, até jogava direitinho, e eu fui ser pastor em interior de São Paulo, Araraquara, a terra onde o calor é tão forte que é até Araraquara, e eu fui ser pastor em Araraquara. E aí o que é que aconteceu? Chego lá, a igreja, depois de 105 anos, tinha 16 crentes. E haviam só 16 igrejas evangélicas na cidade. E haviam centro espíritas, kardecistas, sem contar a Umbanda, tinha 173, em 200 mil habitantes. E eles, como tinha alguns que tinham passado pelas igrejas evangélicas, o centro espírita abriu escola dominical, lá, para estudar o livro dos Espíritos. Situação, e eu fui tão desafiado por aquilo, aceitei o convite, fui ser pastor lá, de 16 pessoas, para começar. E eu jogava basquete, então eu tinha um fusquinha branco, que eu não sei como é que hoje eu não sei como é que eu entrava dentro dele, mas a juventude é uma maravilha. E ainda rodava, e ainda competia com os carros na estrada, pé pesado. Aí eu vendi o fusquinha, para comprar um título naquele clube, que era o melhor da cidade, e é. Eu disse, eu quero ir lá para conquistar a elite da cidade, eu quero os que decidem as coisas na cidade, vou levá-los a Cristo. E a maneira de fazer isso foi comprando o título e me listando para jogar no time de veterano. Conosco, eu entrei no time de veteranos, e lá tinham pessoas do calibre de José Cutrale, o dono da Cutrale, da coisa de suco, jogava basquete com a gente, vinha de helicóptero e pousava no campo de futebol do Araraquarense. Então, com segurança e tudo, era top de linha. E aí eu joguei 2 anos basquete e não falei de Cristo nenhuma vez, mas todo mundo sabia que eu era pastor. Mas tentei viver o evangelho para eles. Depois de 2 anos eu criei coragem e falei assim, vocês querem estudar a Bíblia? Tinham 10 jogando no time de veterano, quantos vocês acham que aceitaram? Chuta aí. 7. Falaram, claro que vamos, que agora ficaram meus amigos, e marcamos o local. Porque a pergunta que eu fazia, o que é que eu, um jovem pastor, vou ensinar para estes homens? Sabe o que é que eu pensei em estudar com eles? Finanças à luz da Bíblia. Nem eu sabia. Agora esses caras mexiam, um mexia com 18 mil empregados, bilhões de dólares, o outro mexia com uma construtora imensa, o outro era o chefe geral da FMC no Brasil, o Alejandro, o outro era não sei o que, essa turma só vai vir uma vez, vai dar risada de mim a semana inteira e nunca mais volta. Eu falei, então um outro tema vai ser, quem sabe, relações patrão e empregador à luz da Bíblia, empregado à luz da Bíblia. Todos eles tinham um rolo no RH. E eu os ia perder, porque não é minha praia. Aí de repente eu vejo minha esposa, ela era professora naquela época, vocês não sabem disso, mas houve um negócio chamado na terra, chamado mimeógrafo. Mimeógrafo era alguém já ouviu falar em mimeógrafo ou não? Olha como, mimeógrafo era um negócio que você ficava rodando assim, tá! Aí saía a cópia. Com papel carbono. Lembrou agora não? Era sempre azul e vários tons de azul, porque não tinha álcool suficiente. E minha esposa estava lá preparando Ninguém dormiu ainda não? Minha esposa estava lá preparando a aula de escola dominical para a classe de 3º ano primário. Era uma revistinha, era uma lição, dizia assim, conhecendo Jesus. Leia João 14,6 e escreva nos espaços em branco. Eu sou o caminho, Pronto, essa era a lição. Eu falei, é essa que eu vou estudar com eles. Passei no mimeógrafo, preparei, havia mais uma senhora que juntou-se, a dona da casa que juntou-se, eu tirei lá umas 14 cópias, conhecendo Jesus, 3º ano primário. Aí dei para eles com um lápis, e dei o Novo Testamento, ensinei como usava, a elite da cidade. Meia hora foi só para ensinar eles como é que abria o Novo Testamento. Aí eu falei, o que é que nós vamos fazer, Elias? Leia e escreva nos espaços em branco.
Você sabe que eles não conseguiram? Porque as coisas espirituais, elas não estão reveladas para as pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Levou tempo. Eles só conheciam uma Bíblia, que era eu, andando lá, tentando o melhor possível parecer com Jesus. Então, quando Deus chama a gente, levou 7 meses para começar a batizá-los. Eventualmente os batizei. Quando Deus chama a gente tem que parar com esse negócio de que eu não tenho mensagem. Você tem tudo o que você precisa. Tudo está aí com você. Você tem Cristo em você. Você tem a beleza de Cristo na sua vida. Fala de Cristo. Já é complicado demais para eles, mas Deus honra. Deus honra do começo ao fim. Fala de Cristo. Eu estava lá em Melbourne, na Austrália, numa igreja que tem, de um irmão da rede, que a igreja tem membros de 116 países na igreja. Fala 65 línguas na igreja. É um verdadeiro Babel. Pastor Mark Conner. E entre os cultos, eles têm a recepção aos visitantes. Eles vêm a ver como é que é. E eu entro lá e encontro uma coisa impressionante. Muito iraniano, porque os iranianos estão se convertendo a Cristo numa velocidade tremenda. E havia um casal de iranianos, naquela manhã, que trouxe 7 iranianos novos na igreja, pela primeira vez. E eles o casal tinha mais ou menos 6 meses de convertido, do islamismo. E quando eles souberam que eu era brasileiro, me levaram lá, a conversa deles era Ronaldinho, agora tem Neymar, tem outros, Ronaldinho já foi, Ronaldinho, gostam de futebol. E aí eu tive a curiosidade de perguntar, quanto tempo vocês chegaram do Irã? O mais antigo tinha 3 meses, o outro tinha 1 semana e já estavam na igreja. Falei, mas como vocês terminaram aqui na igreja? Eles apontaram aquele casal, especialmente a mulher que falava pelos cotovelos. Ela falava o tempo todo, uma paixão por Cristo, mas pouco conhecimento da Bíblia. Era uma muçulmana convertida, mas ela tinha tudo o que ela precisava para trazer aqueles 7 para Cristo. Ela tinha Cristo nela. E aí quando o culto começou, o culto das 11, que isso foi no intervalo, tem o culto das 7, o culto das 9, o culto das 11. Quando começou o culto das 11, eu estava lá na primeira fila, e de repente eu olho à esquerda, estava lá aquela mulher, o seu marido, que montaram uma escolinha de futebol, para pregar o evangelho para quem chegava de refugiado político, e estavam os 7 homens, todos de mãos levantadas para Cristo, cantando os hinos e os cânticos, ao invés de se curvarem diante de Alá e confessarem que Maomé é seu único profeta. Nas coisas simples, Deus honra. Então a segunda desculpa é, não tenho mensagem. Então qual é a primeira? Não tenho. É a segunda? Você tem tudo o que você precisa. A terceira é interessante. Olha o capítulo 4, versículos 10 a 12. Então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem agora que falaste a teu servo. Eu sou pesado de boca, em outra palavra, eu sou um gago, pesado de língua. Respondeu o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, o que vê? O cego, não sou eu, o Senhor? A terceira desculpa de Moisés foram as suas incapacidades físicas. Deus o estava chamando e ele diz assim, Senhor, não dá, eu sou um gago, desculpa, vou procurar pronunciar corretamente. Ele falou, eu sou um gagão. Um gagão. Eu não dá, como é que eu vou falar? Deus falou, quem é que fez a língua, Moisés? Fui eu. Mas eu sou um gagão. Falei, então teu irmão vai falar no seu lugar. Você vai falar de qualquer jeito, porque o seu irmão vai falar no seu lugar, mas meu propósito não vai deixar de ser cumprido. Mas quando Deus chama a gente, uma das desculpas mais comuns é a desculpa da incapacidade física, não é assim? A gente tem dor na coluna, enxaqueca, varize, não dorme direito, a dor de cabeça que não passa, o rim que está com pedra no rim, a barriga que está muito grande, a vista que vai ficando fraca, está de memória curta. A gente arruma desculpa para tudo, e nessa área em particular. Além do mais, a gente tem as desculpas frutos dos nossos complexos. Foi uma outra tragédia, porque além de termos problemas físicos muitas vezes, muitos de nós temos as nossas áreas profundas de insatisfação que nos tolhem da gente ser tudo que Deus quer que a gente seja. Olha, eu tenho um pé 40 e um 43. Pensa que é fácil, minha irmã? A coisa é barra, viu?
Eu tive paralisia infantil, eu andava de muleta. De 5 aos 13 anos eu tive paralisia. E meu pé direito é 40, o meu esquerdo 43. Então, por exemplo, eu já não uso mais sapato que não tenha cadarço. Porque eu usava aquele sapatão de salto de sola e andava na rua, era pato, patataf, pato, patataf, pato, patataf. O que eu coloquei de jornal, de gases cirúrgica, e hoje, pode ver, meu sapato aqui parece o da esquerda perfeitinho, o da direita é de sapato de palhaço, a ponta faz assim. Não tem jeito. 40, 43. Não andava na praia de jeito nenhum, porque era eu e outra pessoa comigo, quando ficava a marca no chão. 40 e 43. E essa insatisfação com minha aparência me fazia muito mal. Muito mal. Deus só me deu a graça de vencê-la. Eu já era pastor e casado. Deus foi tão bom que me deu uma esposa que gostou de mim, mesmo sabendo que eu andava de pato patatá. Mas você vai pensar que você sabe o que eu estou falando, não sabe? Às vezes a gente não gasta 2 horas na frente do espelho e a gente faz de tudo para esconder. É para esconder a parte que a gente menos gosta na gente. E essa insatisfação com o nosso físico, com a maneira como a gente é, etc. A gente pensa que ninguém está vendo, que oba, está bom hoje. Aí você põe aquela máscara toda, tal, homem e mulher. E aí você acha que está abafando, todo mundo está vendo. O povo não fala porque o povo é bom. Mas não dá para esconder. E era essa situação, a tristeza era grande. Eu quero confessar a você que muitas vezes eu chorava, meu Deus. Porque não era só o pé menor, é a perna mais fina, é a mão menor do que a outra. Então eu tinha, era 75%, que é 50% normal, 25% do lado de 50%, 25%. E eu falei, gente, situação, a gente arruma desculpa para tudo. Deus precisou tratar na minha vida. Sabe como é que Ele tratou na minha vida? Ele tratou na minha vida, um dia que eu estava lendo a Bíblia, e o Espírito Santo me deu uma convicção tremenda, em 2 Coríntios 1:3. Lá diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos consola em nossas angústias, para que consolemos os outros com o consolo que recebemos do Senhor. Então eu entendi, foi uma luz que brilhou na minha mente, o Espírito Santo me permitiu. Eu disse, olha, quem sabe, eu preferia que meu pé fosse igual ao outro. Claro que eu preferia. Mas, quem sabe, Deus quer tratar comigo para que eu possa responder o chamado dEle, sem reclamar tanto das minhas limitações físicas. Quem sabe Ele quer. Aí Ele foi consolando. Aí eu fui ser pastor em Araraquara. Aquela cidade me ensinou demais. Aí a dona da Meia Lupo se converteu. Eu estava na igreja, Maria Augusta Lupo. E aí ela me chamou para ir jantar na casa dela. O marido dela chamava-se, faleceu, Elvio Lupo, dono da Meias Lupo, um dos homens mais ricos do Brasil. E eu chego lá, estou lá jantando na casa dele, primeira vez que eu vou. Sabe qual foi a pergunta que fez? Você tem alguma parte no seu corpo que você não gosta? Falei, mas que pergunta na hora do jantar, para alguém que vem pela primeira vez? O que é que você responderia? Não, eu sou um anjo. Falei, tenho. Já que você perguntou. Ele falou, qual é? Falei, gente. Aí eu respondi, eu tenho um pé 40 e outro 43. Ele estourou na risada na minha frente. E eu pensei comigo, esse cara está dando risada porque ele é o mais poderoso da cidade. Ele sabe que se eu partir para cima dele aqui, eu estou liquidado, ele está querendo me humilhar. E eu fiquei acabrunhado e chocado. Aí Dona Maria Augusta Lupo falou, não fica assim não, sabe o porquê que ele perguntou isso aí? Falei, por que Dona Maria Augusta Lupo? Falou, porque ele também tem um pé 40 e um 43. Aí ele perguntou, qual é o seu 40? Estava querendo intimidade demais. Aí eu falei, o meu 40 é o da direita. Aí ele falou, o meu é o da esquerda. Então, no final daquele jantar, a gente combinou começar a comprar sapato junto. Ele compraria um par 43 e eu compraria um par 40.
eu fui aos Estados Unidos, comprei um tênis Nike e dei para ele. Mas ele comprou um italiano muito caro, aí não dava, não tinha condições de seguir naquele nível. Só seguiu uma vez. Mas a bênção que foi aquele jantar foi uma coisa inacreditável. Porque eu entendi o porquê daquele versículo. Deus consolou meu coração para que eu pudesse abençoar um homem complexado que não tinha Deus ainda. Está entendendo o que estou querendo dizer? As suas limitações físicas, e muitos de nós as temos, que tanta insatisfação traz para a gente, tanta angústia no coração, tanta revolta se a gente for honesto, tanto choro na frente do espelho, são os nossos maiores trunfos para abençoar outras pessoas. Eu estava em 86 lá em Amsterdã, num congresso Billy Graham. Você foi no congresso Billy Graham, né? Quando tem um congresso Billy Graham, quando tem qualquer lugar que tem 10 mil pessoas, ninguém quer saber do que fala lá na plataforma, você só quer bater papo. Era uma zoeira danada, a gente tudo batendo papo, aquela coisa. E o coitado do louvor lá tocando, e quem é que se importava com o louvor? Eu nunca vi esse povo aqui, quero conhecer os outros. Lá no Jaburu, que era o local do centro de convenções em Amsterdã. Não era Jaburu, Jaburu foi o apelido que nós nordestinos demos lá, era Jaburê, uma coisa assim. E de repente uma voz maravilhosa começou a cantar na plataforma. Não demorou um minuto, não tinha mais um barulho, a gente podia ouvir a mosca voando. Era a Johnny, ela é uma paraplégica, ela só consegue mover aqui os braços um pouquinho. E ela cantando, foi tão tocante aquela voz maravilhosa, lembra disso, irmão? Aí, quando ela acabou de cantar, Billy Graham começa a pregar. Eu não lembro de nada do que Billy Graham pregou, mas eu lembro do que aconteceu depois disso. Tinha lá uma tela de papel e uns frascos de tinta e pincel em cada uma. Com a boca, ela pintou a pregação do Billy Graham. Quando ela acabou, foi edificação generalizada. A Johnny, com todas as suas limitações físicas, criou uma associação chamada, uma missão chamada Missão dos Amigos de Johnny, que já distribuiu mais de 30 ou 40 mil cadeiras de roda. E ela fala no mundo inteiro. E hoje ela já está com quase 60 anos, ela fala no mundo inteiro. E um dia eu estava lendo um devocional que ela escreveu, ela editou, alguém escreveu, e ela disse uma coisa que tocou meu coração profundamente. Ela disse que em toda igreja que ela vai, tem aquele crente fervoroso que diz assim: vou orar por você para que você seja curada. E ela educadamente agradece. E aí quando ela chega em casa, que deita, vai para a cama, deita, põe ela na cama, ela vai fazer sua oração, ela diz no seu devocional: Deus, como a igreja tem gente boa, como tem gente que tem interesse genuíno por a gente, e diz que vai até orar para ser curado. Deus, eu quero lhe pedir uma coisa: não responda aquela oração. Não responda a oração, porque se eu estiver perfeitinha, será que eu vou estar dependendo tanto do Senhor? Será que eu vou poder estar sendo uma bênção tão grande nas mãos do Senhor na vida de outros? Deus, eu tenho medo, por favor, não responda essa oração, está bom do jeito que está. Essa autenticidade no meio das lutas e dificuldades é a maior mensagem que nós temos. Então, meus irmãos, quando o chamado vier para você, para de arrumar desculpa com que você não topa porque está enfermo, tem dificuldades, incapacidades físicas. Vai para a luta, que qualquer que seja a barreira que você porventura tenha nesta área, é o seu maior trunfo. É o seu maior trunfo, porque Deus há de lhe consolar a vida, e você vai consolar outros. Vida não é fácil para ninguém, nem mesmo na idade da maioria aqui, já é dura. A gente já sofreu bastante, não é fácil. E nunca Jesus prometeu que seria fácil, mas maravilhoso é poder ser bênção no meio das dificuldades. Porque está todo mundo esperando modelos assim, que não estão vendo mais. Não estão vendo mais. Então a terceira desculpa de Moisés foi a desculpa da incapacidade física. Ninguém dormiu não? Vamos terminar. Que agora vem a quarta e última. Vai preparando aí, está pronto, né? A quarta e última é versículos 13 a 15, olha lá. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim.
A primeira desculpa de Moisés qual foi? Não tenho. A segunda? Não tenho mensagem. A terceira? Eu sou um bagaço. Eram capacidades físicas. A quarta foi: eu não tenho disponibilidade, eu não quero ir. Ah, Senhor, manda aquele que queres mandar, não a mim. Ora, essa foi a única desculpa que Deus não teve resposta para ele. Deus teve uma alternativa. Pois bem, Moisés, meu propósito nunca vai ser frustrado. Quem vai perder a alegria é você. Seu irmão vai falar no seu lugar. Você vai de qualquer jeito, mas na terra prometida você não entra. Ele vai chegar na entrada. Ele perdeu muitos privilégios, quando ele de poder ter gozado muito mais do que gozou das graças de Deus, porque ele disse: manda outro e não a mim. Manda outro e não a mim. Quer dizer, olha, preste atenção, tudo começa com as pequenas coisas. Jamais diga: manda outro, não a mim. Eu quero mostrar um vídeo agora aqui de alguém que tinha tudo para dizer não, porque a vida é barra para essa moça, mas ela resolveu dizer: manda a mim e não o outro. Põe o vídeo aí, por favor, depois a gente volta aqui para concluir. Antes de falar da Mara, queria convidar a Jaqueline. Chega aqui, a Jaqueline vai fazer um louvor agora. E eu convidei a Jaque, né, como eu costumo chamá-la, porque um dia na reunião dos cadeirantes, na sexta-feira, a Jaque falou: pastor, posso fazer um louvor? E eu falei: meu Deus, como é que ela vai fazer um louvor? Mas falei: pode fazer o louvor sim, louva a Deus aí. A primeira palavra dela, sabe o que foi? Ela falou assim: eu não sou cantora, eu sou adoradora. E o que diz aqui no capítulo 20, versículo 23 e 24: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Cá, Jaque, faixa 6 aí. Aleluia. Jaqueline é adoradora. Ela cantou aí lá na PIB de Curitiba, ela é membro da igreja. A cena seguinte da vida dela foi cantar na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.